E esse aqui, como eu achei um caso curioso, eu resolvi colocar ele aqui pra gente abrir junto e ver a situação dele. Por quê? Esse game aqui, ele foi levado em outra assistência, tá? E o cara que trouxe ele pra gente, ele falou assim, então, eu levei na outra assistência, ele tava com sintoma de blackout. Blackout é aquele, né? Que fica a luzinha vermelha aqui, quando você aperta para ligar, ele acende a luzinha verde e, puf, apaga tudo, né? Esse é o sintoma de blackout. Então o cliente falou, ó, eu levei lá, tava com esse sintoma, liga e desliga, blackout, e só que voltou, o pessoal disse que não teve conserto, só que agora ele nem acende o LED vermelho. Então, ele disse, aí eu falei com um amigo meu e ele me indicou vocês, porque ele disse que aqui vocês são quem, como é que ele disse? Quem ressuscita videogame. Então, por essa frase do cara, eu resolvi trazer aqui pra gente abrir e ver a situação desse equipamento, ver o que foi feito nele, por que não foi resolvido, por que não tem reparo no caso e por que agora nem dá sinal no stand-by, tá? Então, isso aqui é surpresa, tá? Caixinha de surpresa. Vou abrir junto com vocês e vamos ver aqui se a gente consegue pelo menos chegar a um diagnóstico nele, ver a situação. Eu deixei separado aqui uma plaquinha power, né, com cabinho flat, porque o fato dele não acender aqui, às vezes o cara rompeu o flat e tal, então deixei de lado aqui. Deixei uma plaquinha do lado ali também para tirar alguma pecinha e vamos ver se a gente chega aqui em alguma conclusão, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a desmontar aqui e vamos ver qual é a surpresa, né? Vamos começar por baixo aqui. Parei aqui a chavezinha Phillips. Ei, o que temos aqui? Vamos ver o que temos aqui. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, tá? Eu consigo pegar. Vamos lá. Temos aqui, ó, resíduo de fluxo. Deixa eu ver se vai dar para pegar contra a luz, ó. Tá vendo aqui, ó, contra a luz, ó? Resíduo de fluxo aqui. Por que tem resíduo de fluxo aqui? Não faço a menor ideia. Essa placa, ela tá um pouco fosca também. Por aqui, ó, que dá para ver que foi meio que limpado meio por cima de fluxo. Vamos ver o que tá pegando, certo? Ver se eu desconectei tudo aqui. Vamos desconectar aqui a plaquinha. Aqui é o nossa blindagem, né? Não vou nem mostrar muito a blindagem aqui agora, porque a gente já vai olhar aqui um pouquinho na placa. Bom, na placa, temos uma coisa aqui que já nos explica muita coisa, né? Olha aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí para vocês pela imagem a diferença de coloração da pasta térmica. Ó, temos uma pasta térmica branca e temos uma pasta térmica thermal silver. Ou seja, a pessoa que mexeu nesse equipamento, ela não foi capaz de limpar a pasta térmica de baixo e colocar outra, antes de colocar outra por cima. Então já era de se esperar que realmente esse aparelho fosse condenado, né? Porque, gente, não tem o menor sentido. Tu pega um game desse, a primeira coisa que você vai fazer é dar uma limpadinha na pasta térmica, até para você não sujar as mãos, não sujar o restante da placa. Então a pessoa que coloca uma pasta por cima da outra, é porque ela tá com muita preguiça, tá? É muita preguiça. E aí não vai rolar mesmo, né? Ah, tá faltando componente aqui, gente, ó. Complicado, ó. Ó, falta um capacitor cerâmico aqui e falta um regulador aqui, tá? Tá faltando os dois componentes aqui, ó. Vamos procurar ver se a gente acha algum tipo de curto aqui. Ver se eu acho mais alguma coisa encrencada aqui. Nossa, tá complicado. 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 Aí é aquela coisa, né? Aí o cliente vem, pô, me indicaram você aqui porque me disseram que você ressuscita os videogames. Aí eu fico com essa bucha, né? Aí eu pego essa bucha. Vou fazer o seguinte, vou colocar meu multímetro aqui em escala de diodo, tá? Tá em escala de diodo, vou ter que tirar um pouco o zoom aqui para mostrar para vocês. E vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Deixa a placa mais para cá. Ó, aqui assim. Aqui dá para ver a placa e dá para ver o multímetro, ó. Aqui, gente, está em escala de diodo, tá? Ó. O finalzinho do diodo aqui é aquela setinha para frente com um maisinho na frente. Escala de diodo, certo? Se eu encostar as duas ponteiras aqui, aparece zerado lá, ó, tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vou medir nos dois conectores aqui para ver se eu tenho curto na linha de 12 volts. Não tenho curto na linha de 12 volts aqui, ó.
Aqui não tem curto, uma resistência bem alta. Vamos aterrar a ponta preta. E vamos pegar aqui onde ele arrancou o componente aqui. Ó, uma resistência alta. Vamos aqui para o de baixo. Também tem uma resistência alta. Vou pegar aqui na bobina também, vou ter uma resistência alta. Então aqui é o seguinte, pessoal. A princípio, a parte de standby tá ok, tá? Era só ali a nossa plaquinha, né? Plaquinha power lá, ou somente o flat, tá? Talvez seja só o flat, tá? Por isso que ele passou a não ligar. O que a gente tem aqui, deixa eu dar mais uma inspeçãozinha visual boa aqui, para ver se eu encontro mais alguma coisa faltante, mais alguma coisa com problema aqui. A placa tá um pouquinho escura nessa região aqui, tá? Mas acredito que não foi a pessoa que pegou isso que fez, tá? É porque aqui embaixo a gente tem, ó, a gente tem um controlador aqui que ele costuma aquecer bastante mesmo, ele aquece mesmo, tá? Então ele acaba às vezes escurecendo um pouquinho a placa aqui. Quando eu falo para vocês, gente, é o CIBD, Blu-ray Disc, que cuida da parte de CD, é esse CI aqui, tá? CIBD, só para aproveitar que a gente tá com a placa na mão. É esse compridinho aqui, ó, com várias perninhas aqui, ó. Esse aqui é o CI BD. Então, se você tem algum problema no leitor lá, que você trocou o leitor, mesmo assim não lê, não gira o disco, alguma coisa do tipo, tá? Dá uma olhadinha nesse CI aqui, ó. A gente tem, por exemplo, aqui nessa placa, a gente tem um fusível dele aqui, ó. Às vezes você encontra ele queimado, tá? Só para aproveitar aqui para passar para vocês, certo? Tem cabelo na placa, colado no fluxo. Eita. Quem mexeu era cabeludo. Bom, foi mexido aqui nesse CI aqui também, tá? Aqui foi mexido, eu consigo ver. Pela câmera vocês não vão conseguir ver, mas aqui eu consigo ver pela cor da solda, né? Pelo menos uma ressolda foi tentado fazer aqui. Tem um resíduo de fluxo aqui também, deixa eu ver se consigo pegar aqui para vocês. Contra a luz. Não sei se dá para ver. Ó, mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Tem resíduo de fluxo aqui, ó. Ó, isso aqui, ó, é resíduo de fluxo, ou seja, foi mexido aqui, foi mexido aqui, foi mexido aqui. E também temos aqui dois componentes faltantes, né? Primeira coisa que eu vou fazer, gente, vamos medir se esse processador aqui não está em curto, tá? Então aqui, ó, exatamente aqui, ó, eu tenho essa bobina maiorzinha aqui, esse indutor aqui, ó, mais compridinho, tá vendo aqui, ó, mais escurinho, pretinho? Esse indutor aqui parece um capacitor cerâmico, tá? Mas ele é uma bobina, tá? Um indutor. Então, eu vou fazer com ele uma medição em relação ao terra, para ver se ele tem algum tipo de curto nele. Vou aterrar aqui a ponta preta, com a ponta vermelha eu venho, encosto ali no indutor. Não, tem uma resistência ok aqui, certo? Isso já é um bom indicativo. Que esse setor do céu não está em curto. Vamos lá. Viramos. Terra a ponta preta do mesmo jeitinho aqui, ó. No GND da placa. Vou pegar desse lado aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem vários capacitores aqui, ó. Por que eu não tô dando zoom aqui, gente? Para aparecer o multímetro, tá? Se eu der um zoom para mostrar exatamente onde eu tô colocando a ponteira aqui, não aparece para nós aqui a resistência do multímetro, certo? Então, ó, eu vou pegar desse lado aqui, ó, do capacitor. Ok, tem uma resistência ok, tá, gente? Muita gente, isso aqui é bom até para tirar dúvida já. Muita gente acha que isso aqui é uma resistência de curto, tá? Isso aqui não é curto, tá? Isso aqui é normal, ó. Se estivesse assim, ó, seria curto, ok? 0006 aqui não é curto, tá? É normal nessa região a gente ter essa impedância, ok? Então, como é uma região que trabalha diretamente na linha de alimentação aqui do processador, é normal ter essa impedância baixa, tá? Então, sabemos que, pelo menos o nosso cell aqui, nosso processador não está em curto. Já é uma grande coisa, tá? Curto ele não tá. Pode ser que ele tenha um problema de BGA. Não faz muito sentido porque o cara acabou tirando dois componentes aqui. Então, provavelmente essa placa tinha um curto, tá? Provavelmente tinha um curto nessa região. O cara deve ter tirado os dois componentes, sumiu o curto, mas não conseguiu identificar algum outro componente que esteja queimado ou algo do tipo, ou sei lá. Sei lá o que aconteceu na mão de outra pessoa, né? O que eu sei é que eu vou ter que colocar esse regulador aqui, vou ter que colocar esse cara aqui e ver como é que o game se comporta. A primeira coisa é colocar esses dois para ver como o game se comporta. Provavelmente ele vai continuar com blackout, né? Liga e desliga, e aí eu vou ter que sair analisando quem que está causando esse problema. Esse componente que ele tirou aqui realmente costuma dar bastante esse problema, tá? Esse defeito de blackout. Tanto esse quanto esse aqui, tá? Esses dois, ó. Esse e esse. Geralmente, PlayStation 3, modelo Super Slim com blackout, tá? Geralmente, ou é fonte,
Ou é um desses dois aqui, tá? Ou é BGA do céu, geralmente, tá? Em alguns casos a gente acha alguns fusíveis também. Esse é um modelo de placa que ele não tem fusíveis pelo outro lado da placa aqui. Quando eu corri o olho eu já vi. Mas tem uns modelos que tem o fusível e às vezes é só o fusível que queima. Às vezes é só o fusível que queima, às vezes o fusível queima por um curto. E aí você tem um curto numa linha que queima o fusível. Aí além de trocar o fusível, você troca, né, acha o curto. E agora, em muitos dos casos, tu pega só o fusívelzinho queimado, tá? Então, só para já ficar isso bem claro. Bom, a gente fez as medições aqui no céu, sabemos que o céu tá bom, tá? Isso já é uma grande coisa. Processador, por quê? Porque ele é casado, né? Esse componente aqui, ele é casado com a placa. Então, se ele tivesse em curto, por exemplo, já não valeria a pena consertar esse game, tá? Mas como a gente sabe que ele tá bom, vamos medir aqui o nosso processador gráfico. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Aqui eu vou ter que aproximar um pouco para vocês, nem que não apareça o multímetro, mas para vocês enxergarem aqui onde é que eu tô pegando para fazer medição, tá? A gente tem aula sobre isso lá no conteúdo, certo? Para fazer essas medições no PlayStation 3. Então eu vou pegar aqui, ó, nesse capacitor maior aqui, ó, eu vou pegar desse lado. Deixa eu ver se consigo colocar aqui, ver se aparece o multímetro. Vamos dar um jeito aqui. Aí, meio de lado aqui, mas aparece, ó. Desse lado desse capacitor, ó. Lado de cima que eu tô medindo, ó. 159, ok. Tá com uma marcação aí, com uma medição ok. E agora a gente vai pegar nesse outro aqui, tá vendo que a gente tem um capacitor de tântalo aqui. E aqui a gente tem um capacitor cerâmico. Vou pegar desse lado aqui, tá... Ih, aqui tá zerado, ó. Achamos o nosso problema, tá? Tá vendo que de um lado do capacitor tá zerado, do outro tá zerado. Achamos o nosso problema. Nosso problema tá aqui, ó. Processador gráfico. Percebe que não é difícil chegar no diagnóstico quando você sabe fazer o diagnóstico, né? Possivelmente, esse cara encontrou... não vou botar a culpa nele aqui. Possivelmente ele encontrou esse componente em curto aqui. Ele retirou, né? Retirou primeiro o capacitor cerâmico, que geralmente o capacitor cerâmico entra em curto mesmo, né? Com mais facilidade. Então ele deve ter retirado o capacitor cerâmico. Achou, continuou o curto, ele retirou esse aqui. O curto sumiu da placa, porém ele não conseguiu achar o restante do defeito, tá? Como é que a gente encontra o defeito? Percebe como é rápido? Eu estou explicando aqui então eu demoro um pouco mais para mostrar e explicar, mas tu percebe que quando tu sabe o que fazer, é fácil, ó. Aqui, ó. Aqui não pode estar zerado. Aqui é uma linha de alimentação do processador gráfico. Aqui é uma linha de alimentação do processador gráfico, aqui é outra, certo? Então, se eu tenho um curto aqui, eu tenho um problema no processador gráfico. Não é o caso. Aqui tá normal. Essa medição de 0.159 aí tá normal, tá? Aqui não pode estar zerado também, porque é outra linha de alimentação, ó. Você percebe que aqui tá curto, ó. Tem um curto aqui completo, tá? Ó, dos dois lados, ó. Se eu medir o GND, tá igual, né? Do lado da alimentação. Então eu já sei que aqui, ó, o processador gráfico tá em curto, tá? Esse componente aqui inteiro. Menos mal, tá? Menos mal por quê? Porque eu sei que eu posso simplesmente colocar esses dois componentes de volta aqui e trocar o processador gráfico que está ganho o serviço. Então, gente, esse aparelho ele foi condenado, né, por outro lugar. Foi condenado por outra assistência. E aí eu pergunto para vocês, está condenado? Não está condenado, né? Por qual motivo ele estaria condenado? Se a gente tivesse aqui uma corrosão muito forte na placa, né? Ou um capacitor desse aqui que tivesse incinerado e causado como causou lá no nosso One que eu mostrei para vocês. Ou se o céu aqui tivesse em curto, porque ele é casado com outros componentes na placa, e aí não é que ele seria condenado, é porque daí não valeria muito a pena para o cliente aprovar o serviço, porque ficaria caro demais, né? Mas nesse caso aqui não tem nada de condenado, né? Eu simplesmente refaço a linha aqui, troco o processador gráfico e o game está de volta à vida.